Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru especial Copa do Mundo Qatar 2022. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola na JFA, na Copa do Mundo, na terra do Habib, dos meus primo. Começou a Copa do Mundo, estamos muito empolgados. Como sempre, vocês estão na companhia deles, fala o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Lembrando que maldade de você e do bom tempo, hein? Falando que tava cheio de Elias, cheio de Brimo na arquibancada na estreia da Copa. Mas é verdade, tinha mesmo. Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos já na Copa do Mundo 22. Graças ao bom senhor, essa espera finalmente terminou. Uhul! Já começamos. Estamos gravando esse podcast na noite de segunda-feira. Então estamos gravando com um pouquinho de antecedência do jogo contra o Japão, mas já aparece todo mundo no clima já. E vamos conversar sobre essa tão esperada estreia, né, de quarta-feira da seleção japonesa. Tem pelo menos mais, vamos dizer, um treinamento, que vai ser o treinamento de terça-feira. Mas a gente sabe, né, que a equipe já está muito bem fechadinha. Já dá pra gente já chutar basicamente quem entra e quem sai. Até porque a gente fez ali uma análise que você, se você não ouviu, por favor, volte no último episódio para ver nossa análise sobre a derrota do Japão para a seleção do Canadá. E vamos falar um pouquinho também, né? Vamos aproveitar e passar aí pela Copa do Mundo em geral. Já teve seleções asiáticas que estrearam, a maioria ainda vai estrear. E Elias falou mais cedo hoje que, dependendo do resultado de Inglaterra e Irã, a preocupação aumentaria. E a cacetada foi grande. Galerinha, já tivemos 2 estreantes asiáticos, né? Os donos da casa, o Qatar, foram engolidos pelo Equador. Uma vitória que poderia ter sido de muito mais, porque nitidamente o Equador no segundo tempo pisou no freio, né, Tiagão? Pensaram, não, os donos da casa, vamos dar uma seguradinha aí, porque senão era 6, 7, coisa do que não aconteceu com a Inglaterra, que simplesmente passou por cima do Irã sem dó. 6 e ônibus, né, Tiagão? Igual fiz a piadinha lá, 6-2. O Irã que tinha muita expectativa para a estreia da Copa do Mundo, apesar de uma troca de última hora, né? Carlos Queiroz ali no comando do Irã, mas é um cara que conhecia muito bem o time já. Mas essa vitória aí já acendeu um sinal amarelo para o futuro das equipes asiáticas aí nessa Copa do Mundo, até porque o Irã era considerado por muitos aí, até muita gente não sabe, né? Por muitos o time mais forte da Ásia, né? Considerado o mais forte aí, inclusive é o primeiro no ranking ali, no ranking da FIFA, né? Primeiro bem colocado ali na Ásia, depois que veio o Japão e a galerinha. E foi um verdadeiro massacre. A Inglaterra, se quisesse, poderia até ter feito uns 8 ali, porque o time tava perdidinho. Elias, exatamente, cara. Até pra gente começar, né, pra falar já desses jogos, eu achei que assim como eu e todo mundo, né, não é nossa, descobri, né, o santo graal, né, que é claro que a seleção do Qatar não conseguiu segurar a emoção e os nervos dentro de uma estreia, né? Que realmente deve ser muito difícil, muito pesado, muito complicado, em casa ainda. Primeiro jogo da história na Copa deles, né? Exatamente, olha o tamanho dessa frase, o primeiro jogo da história. E uma coisa que eu achei interessante, até porque agora em época de Copa do Mundo é um período muito legal, porque todos os principais, né, e até secundários trabalhos de imprensa junto com o futebol começam a prestar um pouco mais de atenção nessas seleções B e C e tal. E muita gente falando que o Qatar, esperava-se mais o Qatar, apesar que é uma seleção que claramente a gente sabe que a chance de passar de fase é muito menor até do que a do Japão, muito, muito menor mesmo. Infinitamente Então a seleção do Qatar, a ideia é, vamos ver como ela consegue surpreender alguém. E esse jogo, o que foi engraçado é que a seleção do Qatar ela não conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo, né? A seleção do Qatar ela ficou extremamente acuada, né? A seleção do Equador muito rápida, né? Talvez um dos elencos mais jovens da Copa do Mundo de 2022, né? A 22ª edição da Copa do Mundo. E a seleção do Equador realmente engoliu, né? A seleção do Qatar. Teve ali o único lance do primeiro tempo, né? Um cruzamento ali pela direita,
direita, quando o cara subiu sozinho para cabecear. Então você vê que o nervosismo realmente abala muito, né? No segundo tempo eu até achei que talvez o Catar poderia ter trabalhado um pouco melhor a bola, já tinha tomado o gol, né? O jogo já estava ali meio que encaminhado para uma derrota e pelo menos a seleção do Catar tinha ali as condições de talvez tentar alguma coisa diferente, mas não conseguiu, né? E claramente o Equador é uma seleção muito mais bem organizada, né? Uma vindo aí de uma escola que começa a trazer frutos depois de muitos anos, né? Da seleção do Catar, do Equador, que ficou fora da Copa 2018, né? E uma curiosidade muito engraçada é que os últimos 5 gols, né, da seleção do Equador na Copa do Mundo foram feitos pelo Ener Valencia, né? Ele que fez os 3 gols no Equador lá em 2014, quando participou da última vez, e agora esses 2 gols nesse jogo. Agora, realmente, um jogo que eu estava esperando muita coisa, e aí foi uma decepção minha pessoal, eu queria muito ver como eu vou dizer, eu não gosto muito desse slogan da melhor seleção asiática, né? Até porque o ranking FIFA a gente discute muito, né, a veracidade desse ranking FIFA, mas em questão de resultados, a seleção do Irã era uma seleção que eu falava, ela pode pelo menos dar um certo trabalho para a seleção da Inglaterra, e isso não aconteceu, né? Tanto que no primeiro tempo teve um momento ali que a seleção do Irã não tocava na bola. O Irã estava, sei lá, com 35 minutos no primeiro tempo e o Irã estava com menos de 50 passes, né? E praticamente menos de 25% de posse de bola. Então a seleção da Inglaterra realmente, essa eu posso dizer com todas as palavras, sem medo, que essa realmente engoliu, né, o adversário. E a seleção do Irã ainda teve uma baixa logo no começo do jogo, né, perdeu o goleiro principal ali, né, goleiraço, goleiraço, e aí, né, machucado, nariz e tal, veio o goleiro reserva, uma bucha pro goleiro reserva. E parece assim que, desculpa interromper, Tiagão, a lesão dele é grave, cara. Ele parece que ele quebrou o nariz mesmo e tá fora da Copa. Teve uma concussão cerebral, né? E parece que tá fora da Copa já. E você vê que teve 14 minutos, né, de paralisação quase o jogo, né, de acréscimo, e você vê que ele ainda tenta dar aquela, não, eu vou tentar conseguir e tal, e você vê que ele logo não consegue, cai e tal. Então assim, não foi graça, realmente sangrou, é uma região muito sensível, né, nosso corpo. Quem já bateu o nariz brincando, né, bateu cabeça a cabeça com um amigo ali e tal, sabe a dor, né, absurda que é isso. E é uma pena, viu? Até porque a seleção do Irã precisava ter alguém no gol que desse uma segurança maior. E você percebe que com a troca do goleiro, a seleção ela dá aquela murchada, né? Até o Hassaf lá, o capitão, né? Ele tenta falar com o goleiro e tal ali, e você vê que quando ele aponta pra galera pra trocar e o goleiro cai, você vê que ele já tá com toda aquela expressão de preocupação e como você disse muito bem, né, isso passa por Carlos Queiroz também, né, que fica bravo, né, que põe a mão na cabeça e tal. E eu tava até dando uma olhadinha e admito que eu não lembrava disso. O Carlos Queiroz já é a segunda passagem dele, né, pela seleção do Irã. Treinou aqui no Brasil, né, 2014. Exatamente, e ficou até, então ficou 2011 e 2019 no Irã, então conhece muito a seleção do Irã, trocou, depois foi treinar a seleção da Colômbia, treinou o Egito e tudo mais, e aí voltou após as eliminatórias, né, no lugar do Dragan Skocic, e agora continua esse trabalho que ele já fez durante vários anos, praticamente quase 8 anos, como treinador do Irã. É um resultado muito ruim, né, pra gente analisar os asiáticos na Copa do Mundo. Eu acho que a gente até conversou um pouco, não sei se foi em off ou foi em algum outro Rinomaru, que é a situação dos asiáticos na Copa do Mundo, né? E a chance de ter mais de um asiático passando de fase nessa Copa do Mundo 2022 já era meio difícil, né? E pra gente ser realista agora, eu acho que a seleção do Irã, se quiser passar de fase, vai ter que fazer os próximos 2 jogos muito redondinhos. E a grande verdade é que, tirando Japão, que tem uma chance pequena, e a Coreia do Sul ali, que tem uma certa chance, talvez a gente tenha dificuldades em ver, né, realmente seleções asiáticas passando de fase nesta edição da competição. A sorte do Irã é que Estados Unidos e Gales não são nenhum bicho papão, né? Então o problema é o saldo, né? Esse saldo aí ferrou muitas coisas. Exato, -4, né? E no jogo ainda de País de Gales ainda, no primeiro tempo, os Estados Unidos
ficou com a bola, pressionou, falei, caramba, né, o Bale não fez nada, praticamente um jogo muito modesto do Gareth Bale, e aí no segundo tempo não mata o jogo, é aquele famoso não mata o jogo, dá espaço pro adversário, né, então esses 2 primeiros dias de Copa do Mundo, primeiro apenas com o jogo, agora com o jogo inteiro, muito legal. E vamos ver agora como é que vai ser essa Copa do Mundo com 4 jogos, né, Elias? 4 jogos por dia, jogo 7, 10 da manhã. O Japão vai jogar um dia às 7 horas da manhã. Então realmente um dia todo, né, de futebol rolando na televisão. É bacana, então vamos aproveitar essa fase de grupo que é cansativa, mas é muito legal e quando termina a gente fica com saudades. Lembrando que Arábia Saudita e Austrália estreiam amanhã, mas já sabemos que não vai ser vida fácil, porque Argentina e Arábia Saudita, né, simplesmente, e França e Austrália, né, então muito difícil de ter aí uma boa estreia dessas 2 equipes. O Japão estreia na quinta-feira, jogo que vamos falar já, e a Coreia do Sul é a última a estrear, a última asiática a estrear na Copa do Mundo, né, também é uma equipe que tá muito na expectativa de estreia, né? Tinha que falar um pouquinho da Coreia do Sul, por causa do Son, principalmente, que está na melhor fase da vida dele, né? Então é uma expectativa muito grande para que essa Coreia pode fazer. A gente sabe que, na verdade, o jogo não é na sexta, é na quinta-feira, né? Uruguai e Coreia, a estreia da Coreia do Sul. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. A gente sabe que o time da Coreia é o pior dos últimos anos, eu acho que até mais fraco do que aquele de 2018, mas conseguiu ganhar da Alemanha uma partida, né? E esse não é um grupo tão complicado se for parar para pensar, porque o Uruguai é uma equipe envelhecida, Gana vem retornando, né? Não jogou a última Copa do Mundo e vem de um retorno. As últimas Copas também já, tirando 2010, né? Teve todo aquele drama, justamente contra o Uruguai, né, naquelas quartas de final. Esse jogo vai ser bem legal de ver. Vai ser muito bom, vai ser uma vingança, né? É um time que a gente já viu que não é grandes coisas, né? Até recentemente o time B enfrentou a seleção japonesa e não mostrou muita força. Mas na África também não se destacou tanto. Mas o time a se observar aí, o grande alazão desse grupo é Portugal, né? Que não pelo Cristiano Ronaldo, que não vem enfrentando uma das melhores fases, mas a geração portuguesa aí renovada é muito boa, né? Tem uma pesada muito boa, uma equipe muito organizada, apesar de ter se classificado na repescagem, né? Para a Copa do Mundo devido o vacilo contra a Sérvia em casa, né? Aquele jogo épico da Sérvia, lá do Mitrovic, fazendo gol e tal. É a equipe mais forte do grupo. Então eu acredito que Portugal vai ficar com uma vaga. E Coreia do Sul, Uruguai e Gana, que se equivale aí, que se matem pela última colocação para avançar a segunda fase. Olha aí, ó. Pra mim, Elias, né, a situação do Irã é muito complicada, vai depender muito desse segundo jogo, mas o saldo é muito complicado. O Qatar, como a gente falou, praticamente, né, está ali para participar e realmente passar de fase muito, muito, muito difícil mesmo, né. Pra mim, na questão da Arábia Saudita, o adversário da Arábia Saudita é o México. Né, a Argentina com certeza deve ganhar esse jogo que vai acontecer na parte da manhã, né, no caso, na manhã após a gravação desse podcast, na terça-feira, 7 horas da manhã. Irei assistir, vai ser bem legal, mas não acredito que a Arábia Saudita consiga parar a equipe da Argentina. A Arábia tem que tomar um cuidado nesse jogo. O que é importante para a Arábia nesse jogo? Já sabe que vai perder, né? Mas o importante é o quê? Perder de pouco, para não estragar o saldo. Se perder de 4-0, 5-0, esqueça. Perdendo de 2-0 já tá bom. O que aconteceu hoje com o Irã foi exatamente isso, né? Já tinha tomado o primeiro gol, né, no primeiro tempo. E aí a equipe toma o segundo gol, né? E em vez de segurar ali pelo menos ali para terminar o primeiro tempo ali com 2-0 e ver o que, né? Não, a equipe começou a tentar pressionar a saída de bola da Inglaterra para conseguir ganhar no abafa. E aí, meu irmão, abriu atrás, tomou um terceiro primeiro tempo, né? Começou o segundo tempo, tomou mais 3 e realmente, beleza, teve ali o gol, teve os gols ali do Tarami ali, o segundo de pênalti e tudo mais. Mas realmente
menos 4 de saldo é uma pancada meio difícil de diluir. E como você falou, né, a Arábia Saudita tem que jogar um pouquinho mais esperta com isso. A defesa da Arábia Saudita não é a melhor, né, não é uma das melhores, então tem que tomar cuidado com isso. E depois jogar o jogo da morte ali contra o México, tentar vencer o México. Eu nem sei se eu tô falando México que como se fosse o segundo jogo, nem sei se não, o segundo jogo é contra a Polônia, tem que vencer e depois joga na última rodada contra o México para definir classificação. Se assim conseguir jogar. No caso do grupo H, onde fica a Coreia do Sul, Elias, o meu pensamento é assim: eu gosto dessa seleção uruguaia, eu gosto de como joga o Uruguai. Se vai conseguir resultado com isso, já é outros 500, mas como joga, eu gosto mais do que Portugal. Para mim, Portugal, o grande problema é que depende muito na questão psicológica de como jogará o Cristiano Ronaldo. Então o Cristiano Ronaldo ainda ele dita muito o ritmo do jogo, né? Então se ele tá bem, a equipe tá bem. Se ele não tá bem, aí não depende mais dele, mas é um cara que reclama, é um cara que pede bola. E como que um Cristiano Ronaldo jogando mal pede a bola e você não toca pra ele? Isso é impossível dentro de Portugal, entendeu? O Cristiano Ronaldo pode estar de perna de pau, jogando nada, ele levanta o braço e a bola vai no pé dele. Isso não tem conversa. Mas como você falou, a geração nova de Portugal, João Félix, né, Vitinha, tem jogadores bem interessantes aí, né, dessa seleção. E Gana realmente parece, por mais que seja uma seleção fisicamente muito forte, parece que aos poucos vai se tornando meio que um patinho feio, né, cara? A Gana, chegou a passar de fase 2010 e tal, 2010, 2014, acho que foi 2010, né, que foi aquele jogo contra o Uruguai. 6 e 10. Isso. E aí depois parece que, assim, até tanto que eu escuto muito falar, poxa, que pena que não tá Nigéria na Copa do Mundo, né? Pô, a galera esquece de Gana, né? Esquece da Tunísia, né? Então parece que algumas seleções chegam assim com a galera meio achando que tá vindo apenas pra dar um rolê. E nesse primeiro jogo contra o Uruguai, eu acho que a Coreia do Sul consegue, até se jogar certinho, pela velocidade, pelo som, consegue até talvez ali dar um pouco de trabalho, né? Mas eu acho que a Coreia do Sul tem que conseguir jogar bem contra o Uruguai, jogar bem contra a Gana, ganhar de Gana principalmente, e no jogo contra a Portugal não cair nos baits, né? Porque com certeza se querer apenas ficar concentrado em marcar o Cristiano Ronaldo, vai deixar muitos jogadores abertos, aí o problema é muito maior. Mas eu acho que de todas, eu ainda coloco uma fichinha a mais aí na Coreia do Sul, que eu acho que tem boa chance, sim, se tudo correr bem, de ter uma chance um pouquinho maior de passar de fase. Maravilha, Tiagão. Indo agora para o segundo bloco e mais importante do nosso programa. Lembrando que esse Rinomaru da Copa do Mundo é um pouco diferente. A gente vai falar sobre toda a campanha dos asiáticos na Copa do Mundo e deixa o segundo bloco para o Japão, né? E chegou a vez. Quinta-feira, galera, 10 da manhã, quarta-feira, 10 horas da manhã, não percam. Já deixa o despertador bonitinho aí, se você puder cabular um pouco de serviço, cabule, porque vale a pena assistir esse jogo. Estreia, eu sempre o diabinho, né? Cabule aula, cabule o trabalho. Esse é o Elias do Rinomaru. Exato. Nossa estreia diante da poderosa Alemanha. Tiagão. Ai, meu Deus, já o coraçãozinho já começa a acelerar. Fica essa responsabilidade de salvar os asiáticos para a Coreia do Sul e para o Japão, né? Fica dividido de 50-50, porque pelo jeito os outros não vai dar muito certo, só um milagre. E logo de cara uma estreia bucha, né? Para você, Tiagão, eu vou fazer uma pergunta para você. Primeiro eu vou falar minha opinião e depois eu faço uma pergunta. É assim, para você acha que vale a pena entrar com um time mais experiente, né? Com Sakai e Nagatomo nas laterais, o Shibasaki ali de volante do lado do Wataru Endo, para ficar um time mais experiente, mais cascudo, assim, uma marcação mais forte, apesar de que o Nagatomo às vezes é na avenida, né? Mas enfim. Ou entrar com um time mais renovado aí para essa estreia, tentar ganhar na velocidade, tentar ganhar na canseira, né? Eu não sei, Tiagão, fica aí uma dúvida, porque o time da Alemanha também tem muitas peças jovens ali. A gente já viu que, apesar de ter jogado com o time B, a equipe do Mano deu canseira na Alemanha, cara. Deu uma canseira no povo ali. E a gente sempre fica na dúvida, né? Que estreia é sempre aquela coisa, aquela surpresa, né? Aquela coisa maluca de que tudo pode acontecer. Também, apesar de que
o Japão pode cair num erro bobo e acabar se expondo demais e levar uma sacolada, como aconteceu com o Irã. A gente sabe que os nossos jogadores são muito mais experientes, muito mais cascudos, mas é a Alemanha, né? Então a gente sabe que até o Brasil já foi vítima desse esquema tático alemão aí, né? Então é muito perigoso. Eu fico na dúvida. Pra você, o que é melhor? É entrar com essa experiência ou arriscar um time mais solto, mais jovem? Tudo bem que mais com uma característica mais defensiva, né? Olha, Elias, essa pergunta ela não é fácil de responder, mas eu acho que eu vou até falar que neste jogo eu revi, eu não tinha assistido, então não revi, então eu vi o jogo amistoso entre Alemanha e Oman. Desconsidere completamente esse resultado de 1-0, até porque a seleção testou muita coisa, né? A própria zaga, né, que a seleção jogou todo mundo que ele chamar. Exatamente, jogou ali tudo tranquilo, tava testando muitas coisas, testando uma coisa que talvez seja o único problema dessa Alemanha, que é a transição de ataque para defesa. Eu acho que esse é o maior problema dessa seleção alemã. A nossa sorte, né, a sorte da seleção japonesa, é que a seleção alemã ela tem duas baixas, e principalmente tem uma baixa dentro do centroavante, que foi o corte do Timo Werner, né? O Timo Werner que tem, eu estava vendo os números dele, tem 55 jogos pela seleção alemã e tem 24 gols. E só ano passado ele tinha feito uns 9 gols, né? Então, o que acontece? A lesão dele e do Marco Reus, né, que também é incrível como o Marco Reus sofre com lesão na carreira, azarado. Uma pena. Com problemas no tornozelo, que acabou tirando essas duas peças da Copa do Mundo, acaba facilitando porque a seleção alemã do Hans Flick acaba tendo que trazer algumas peças ali que talvez seriam reservas, né? E trouxe peças que praticamente vieram para ser ali a questão dos jogadores principais, né? É bem provável que a seleção venha jogar com o Moukoko ali, que está sendo um jogador mais jovem aí, que tem apenas 8 anos, né, do Borussia Dortmund, e a seleção da Alemanha vai jogar nesse 4-5-1, está muito parecido com o do Japão, né, a transição do 4-5-1 para o 4-3-3, né, os pontos muito, muito rápidos ali, e a gente tem alguns nomes muito que a gente tem que prestar atenção, né, principalmente a dupla de volante. Eu acho que os volantes da Alemanha são assim aquilo que vão ditar. Um é o Goretzka, o outro é o Kimmich, que para mim é o melhor jogador da seleção alemã, e ainda tem o Gundogan, né? Então o Gundogan, Goretzka e o Kimmich são ali os jogadores mais importantes da criação de jogada, né? E na frente tem jogadores rápidos, né? Tem o Sané numa ponta, né? Tem o Hoffmann, que pode em algum momento ser ali o Mario Götze, né? Tem jogadores que podem trabalhar nessa parte ofensiva e pode dificultar muito a vida do Japão. Por isso que eu acho que o Japão tem que jogar sim com a experiência. Não só com a experiência, Elias, eu vou te falar que pra mim, eu acho que este é o jogo que temos que começar jogando com Takuma Asano. Entendeu? Porque o primeiro tempo do Japão vai ser aquele primeiro tempo que talvez o Japão tenha uma ou duas chances, entendeu? E essas chances não vai vir do centroavante. Essas chances vão vir talvez de uma transição de bola, de um ataque ali que a Alemanha está fazendo. O Japão consegue, de alguma maneira, se virar para parar esse ataque. E aí, meu irmão, é a hora que aparece que o Hidemasa Morita, o Ataru Endo, esses caras conseguem fazer a transição para Junya Ito. Kaoru Mitão é bem provável que comece no banco, né? Por mais que a gente queira que seja titular, eu acho que o Mitão comece no banco. E deva começar ali o Minamino ou o Kubo, né? E aí, cara, como o Japão vai trabalhar nessas laterais para poder deixar uma bola ali mais fácil pro Asano. E se o Asano não conseguir fazer nada, pelo menos ele vai fazer aquilo que ele fez no Canadá, que é correr bastante, né? Se movimentando muito, cansando talvez um pouco ali a seleção da Alemanha, e o Japão vinha para tentar fazer um bom segundo tempo e tentar surpreender. Então, para mim, o Japão tem que jogar sim com a experiência, até mesmo com o Nagatomo neste jogo, porque se der alguma coisa errada neste jogo, ainda há tempo de resolver nos próximos, entendeu? Então eu acho que a experiência vai contar muito, porque a gente tá vendo, né, o Qatar sofrendo com estreia, o Irã sofrendo com estreia, o Japão pode sofrer assim também com estreia também. E você não acha assim que deveria fazer um trio mais ofensivo ali, então, com um quarteto, na verdade, com Ito e Doan pelos lados, o Asano centralizado e o Kamada mais à frente? Então, será que não seria o mais ideal para essa parte ofensiva do time? Porque eu sinceramente, eu começaria com o Minamino no banco, porque
Eu prefiro o Kamada do que ele ainda. O problema é se começar com o Minami no banco, o Minami basicamente ou ele joga centralizado, ou ele joga um pouco ali mais pra esquerda, o Doan não joga pela esquerda, joga só pela direita, né? Então ou é Ito ou Doan, é um dos dois. Ou o Doan centralizado no lugar talvez do Kamada, o que seria, na minha opinião, uma maluquice, né? Começar a jogar com o Kamada no banco, né? Então, eu acho que pelo posicionamento, eu acho que o Doan começa no banco, porque pra mim o Ito é indispensável. O Ito é o herói da classificação, não tem jeito. Exato. E eu vou até te falar mais, assim, beleza. Em alguns momentos eu pensava até que a gente poderia improvisar ali um Minamino como centroavante, mas já não tem ninguém atacante, né? Não dá pra deixar o Eda. Eu tava fazendo de tudo pra tirar o Minamino do time, até jogar o Doan pro outro lado, cara. Porque olha. Mas é que eu acho que o Doan não. Acho que eu não lembro de ver o Doan jogando por esse lado. Eu acho que ou é Mitoma, ou é Minamino, ou é Kubo, e se muito milagre na cabeça do Moriaço, e por pressão. Né, pressão de imprensa, começar com o Mitoma, mas eu ainda prefiro o Minami do que, por exemplo, o Kubo. Por mais que o Kubo jogou bem, pelo menos principalmente a primeira parte ali do jogo contra o Canadá, o Kubo conseguiu ali alguns espaços, mas eu acho que esses espaços, cara, ele não vai ter. Né? A seleção da Alemanha tem ali alguns... Tem aquele... qual que é o nome do... Tem o Sule, que provavelmente deve ser ali o Niklas Sule, que deve ser o principal. E tem ali aquele Skolett Beck, uma coisa assim, o nome do camisa 23 ali da Alemanha, que ele é muito alto, entendeu? Muito forte e tal. Então ali eu acho que é muito difícil... Schlotterbeck. Isso, exatamente, esse mesmo, que eu acho muito difícil. Até porque o Gintler, quando jogou muito mal e foi substituído contra o Oman, então isso mostra talvez o camisa 4 não seja, né? E o Kehrer ali, talvez ali também não sei se é o cara, ele é mais o Sule, o Sule com certeza ali é o Sule, né? Talvez seja por isso que é menos pior do que Sule. O Sule deve ser esse cara ali que seja mais o homem importante dentro da área. E eu acho que esses jogadores rápidos como Mitoma, como Kubo, eles podem vir a aparecer mais no segundo tempo. Até porque eu acho que é no contra-ataque, é na bola rápida que o Japão vai conseguir resolver. Eu estava vendo ali alguns jornais em português, algumas coisas ali traduzindo do alemão e tal no Google Tradutor, e a galera muito comentando disso, né? Que é uma seleção que ataca muito bem, que em alguns momentos essa seleção da Alemanha vai estar até com 8 jogadores no meio campo à frente, né? Então a gente vai ter Moukoko, vai ter Harvard, Sané, Hoffmann, Gundogan, Goretzka, todos esses caras vão estar tudo lá na frente, né? E até mesmo o Han, né? Que é o lateral esquerdo, e o Hoffmann ou o Kofferman, né, o Kotterman ali pela direita, eles vão estar todos avançados e aí fica muito desguarnecido, né, a parte defensiva. E é nesse momento dessa transição de ataque para defesa que todo mundo reclama que a seleção alemã ela é meio lenta. Né, meio lenta, não tem tanta velocidade, uma bola nas costas esses caras não conseguem acompanhar, então talvez nesse momento aí que o Japão consiga fazer alguma coisa. Mas uma coisa que eu estava olhando, Elias, e isso aconteceu nesses 2 dias de Copa do Mundo, que é a questão do VAR, né? E aí quando a gente fala VAR, quando a gente fala Japão, a gente vê na nossa cabeça pênalti, né? E uma coisa que aconteceu no jogo de hoje mesmo contra a Inglaterra e a seleção do Irã, é que, meu irmão, puxou a camisa deu aquela esticada, é pênalti. Né? Então eu estou muito, mas muito apreensivo, que talvez se ali o Moukoko saia dentro da área, alguém vai tentar vir puxar uma camisetinha ali, vai tentar segurar, e aí um pênalti meio bobo. Né? E é isso que a gente tem que evitar. Né? Por isso que eu quero Minamino e Yoshida, Tomiyasu e Yoshida na zaga ali para segurar bem, ou Nagatomo, ou o próprio Ito pela lateral esquerda, e para mim, por mais... Né, que o Hiroki Sakai não esteja fazendo não tenha feito um bom ano, né, dentro do futebol japonês, eu ainda acho que tem que ser Hiroki Sakai, não Miki Yamane ali na lateral direita. Porque Yamane a gente sabe que é o rei do pênalti, né? Então. Exato, infelizmente. Ele cagou contra a Tunísia, ele cagou nesse último jogo contra o Canadá. Não lembro em quem mais ele fez pênalti, mas foi uns 3 pênaltis que foi tudo na conta dele, né? Então. Tem que tomar muito cuidado. Uma pergunta... Agora sabe onde eu não sei o que pensar? Eu não sei o que pensar sobre o goleiro, cara. Eu admito pra você que a gente tá 2 dias da Copa do Mundo e eu ainda fico na dúvida entre Gonda e Schmidt. Eu sinceramente ainda me pego com essa dúvida ainda, Elias. Eu acho que o Gonda ele vai ser o titular dessa equipe. Tudo vai depender do primeiro jogo, né? O Gonda vai jogar na primeira partida. Se ele der alguma falha... Provavelmente o Schmidt já jogue
na segunda partida, mas eu acho muito difícil, porque ele tem catado muito, né, Thiagão? Apesar que os dois têm catado muito, mas o Gonda, ele compromete menos, ele compromete um pouco menos que o Schmidt ainda, que o Schmidt tem umas crises de abobol, assim, contra a Tunísia, né, inclusive ele teve uma crise de abobol lá, teve aquele recuo meio maluco, aquele gol, era o Schmidt no gol, não era? É, teve aquela confusão com o Yoshida lá, que eles ficaram batendo cabeça, saiu um gol da Tunísia. Então eu ainda acho que o Gonda tem vantagem no gol. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, Thiagão, é do nosso Coringuinha, né? Daizen Maeda. E se começar com Junaito de um lado e o Maedinha do outro lado? Porque ele pode jogar nos dois lados, ali como winger, né? Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar em qualquer lugar. E se for fazer essa estratégia assim da experiência na zaga e no meio campo, e aquele salamaleco, aquela salada, aquela correria na parte ofensiva para cansar os alemães no segundo tempo, sabe? Não é uma boa tática deixar lá o Maeda correndo que nem uma mosca tonta lá até uma metade do segundo tempo e colocar o Mitoma para resolver, como aconteceu em várias partidas, inclusive nas eliminatórias. Então, realmente, dá pra pensar nisso. Dá sim o Dan jogar. Até porque, se não me engano, no Celtic ele joga fora da área, né? Ele não tá jogando então, o Maeda, né? ele não é centroavante, atacantão. Ele joga de winger, dos dois lados. E às vezes ele joga centralizado quando ele entra no lugar do Furuhashi, assim. Porque o Celtic tem muito atacante, né? Então, eles fazem aquele rodízio. Na verdade, para centralizado, o Maeda é a terceira opção só. Porque tem o Furuhashi, tem o Giacomakis e aí ele, sabe? Aí pelos lados ele atua... Por isso que ele joga mais pelos lados. Por uma opção dele poder jogar, senão ele ia ficar no banco direto. Ó, pensando deste jeito, tá, de uma maneira até muito simplória, eu acho que, claro, dá pra colocar o Daisen sim na ponta ali e você... Só qual que é o problema? Se joga o Daisen Maeda na lateral, como ponta, a gente sabe que o centroavante principal vai ser o Asano. Nossa, mas ele vai jogar de qualquer jeito, a gente sabe. Mas aí qual é o problema que eu fico pensando pra mim, qual que é o problema? Que a gente vai ficar apenas com uma opção no banco, que é o Eda. Eu não vejo o Shuto Matino jogando essa Copa do Mundo. Cara, se aparecer, sabe? A não ser que seja, sei lá, gente, pior das hipóteses, tá, gente? O Japão perde os primeiros jogos, chega no último jogo ali, e aí a gente apenas tá cumprindo tabela, e aí a gente coloca jogadores pra testar, entendeu? Mas assim, eu não vejo essa possibilidade, entendeu? Eu nunca vi o Japão fazer isso. Então, eu acho que o Shuto Matino, assim, nossa, não sei se aconteceu um negócio muito, sabe, muito fora do normal, ou, né, espero eu estar errado, mas talvez, vai que nesses dias que a seleção tá fazendo aquele clássico, até falar uma coisa pra vocês aqui, Elias, pra mim uma das coisas mais broxantes sobre seleção japonesa e sobre seleção em geral é você tentar pegar informação de treino, porque, cara, é sempre a mesma coisa. No caso do Japão, né? Onde a seleção brasileira abriu o treino para todo mundo, só que tem um momento que ele pediu para todo mundo não tirar foto e tal, tudo bem. Mas o Japão é sempre assim: 15 minutinhos, aquecimento, né? O bobol ali e tal, não sei o que, depois vai todo mundo embora e ninguém vê mais o treino. Então eu espero que esse período onde ninguém tá vendo o treino, que eles não estejam apenas treinando finalização, que eles não estejam vendo, sabe, questão de... Eu espero que esteja pensando em alguma posição que pode testar um Shuto Matino. Vamos tentar trazer o Eda aqui e dar uma opçãozinha de como uma arma secreta no primeiro jogo, ou contra a Espanha, sabe? Então eu espero que esse treinamento fechado, realmente o Moriyasu esteja pensando, sabe, fritando os miolos para dar pra gente pelo menos uma opção de tentar pegar alguém com a calça arreada, entendeu? Porque se ele tiver apenas fazendo aquele treinamento burocrático de toca ali, troca de bola rápido, não sei o que, sabe, inversão de jogada, puta, cara, isso tá muito manjado e isso não vai fazer o Japão vencer a Alemanha e Espanha, a não ser que o Japão faça bem, né, ali o feijão com arroz, não cometa nenhum pênalti idiota e ainda conte com o fato de talvez uma dessas seleções estar péssimas nessa Copa do Mundo, que talvez era uma coisa que até o Elias pensou um certo momento ali que a gente gravou alguns renomados e achar que talvez uma dessas seleções poderia vir ruim, vir em um mau momento,
funcionando, e aí o Japão poderia aproveitar, né, dessa falha, talvez de coletivo ou individual de alguém, né? Mas eu ainda prefiro contar com a qualidade nossa do que o demérito do nosso adversário. É assim que eu penso. Como eu havia citado nos números anteriores, né? Depende muito do dia, porque tem dia assim que Espanha e Alemanha estão péssimas, sabe? Nada funciona, nada dá certo para eles. Só que esse quadro pode mudar uma Copa do Mundo, né? A gente sabe que é diferente. E tem um monte de coisa pra gente falar ainda, que nem, por exemplo, eu tô falando de Morita e o Wataru Endo, mas pô, e aí o Gaku Shibazaki depois daquele lançamento que ele deu? Será que ele não entra como titular, Elias? É o que eu ia falar pra você. Acho que até seria o mais correto pra esse jogo contra a Alemanha você começar com o Shibazaki e o Morita no banco. Pra deixar uns volantes mais defensivos e experientes, assim, porque o Morita sai muito pro jogo também, né? Então, em um contra-ataque ali, eu acho que seria melhor ter uma segurança do Shibazaki do que um Morita, sabe? É o que eu penso. E com a possibilidade de você fazer bastante substituições, a gente vai ver pelo menos esse meio de campo do Japão mudando muito, né? E eu até tô aqui pensando nisso agora, tá? Como sempre o Hinomaru quase nada é roteirizado, né? Você falou aí que tá fazendo de tudo na sua cabeça para você começar com o Minamino no banco. Mas o que é pior? Você começar com o Minamino, ele não jogar nada e você sacar o Minamino no segundo tempo? Ou você começar com o que a gente tem de melhor, que é Junyaito, Kamada, Mitoma, sabe? E aí esses jogadores entrarem no segundo tempo e não conseguirem fazer nada. Porque para mim o grande problema do Japão é esse. O banco só fica bom se a gente deixar jogadores que a gente quer como titular. O banco do Japão fica bom se o Mitoma estiver lá, se o Kamada estiver lá, se em alguma maluquice do Moriyasu o Ito estiver lá. Mas se todos os jogadores jogarem, quem que do banco pode sair para mudar um jogo? Eu ainda continuo na Copa do Mundo não acreditando em Kubo, não acreditando em Minamino. Eu ainda fico assim querendo torcer o nariz pro Doan um pouco, entendeu? Não querendo queimar o Yuki Soma, né? Mas já fez um gol contra um amistoso, então pode ser um cara que obviamente vai aparecer em algum momento, sabe? Mas o problema ou você começa na minha opinião pelo menos, né? Ou você começa com o melhor time possível e depois você se vira com esse banco cheio de nomes bons e resultados ruins, ou você começa mesclado bom e ruins e pelo menos tem alguém que saia do banco para fazer alguma coisa no segundo tempo, né? E eu não sei, Elias, eu não sei o que pensar sobre isso. É por isso que eu falo que o Mitoma ele tem que começar no banco e entrar no segundo tempo sempre. Primeiro porque estatisticamente ele rende muito mais entrando na etapa final. E segundo, justamente para ter esse recurso, porque o Mitoma não rende, vai mal aí no primeiro tempo, vai substituir e você olha pro banco, assim, tipo, pô, entendeu? Então acho que tem que ter esse recurso do Mitoma aí na etapa final, que inclusive eu até fazer uma alusão ao Honda, né, na Copa passada, que tinha lá o Kagawa e o Honda, o Kagawa sempre saía para entrada do Honda, tinha o recurso do Honda, mudava o estilo de jogo e deu certo em 2 jogos e meio, né? Porque deu certo contra a Colômbia, deu certo contra o Senegal e tava dando certo contra a equipe da Bélgica até ele bater aquele escanteio ridículo lá que cagou e tudo. Que foi, vamos falar a verdade, né? 4 anos depois, falando sério, foi cagada do Honda bater um escanteio tão ridículo daquele jeito, mas enfim. Então eu acho que tem que ter esse recurso do Mitoma pra etapa final, pro segundo tempo, até pra ter uma carta na manga, né, Tiagão? Uma carta surpresa para tentar mudar o jogo. E isso que a gente tá falando do carta na manga do meio campo, né? Porque atrás a gente tem que pensar, aí, como é difícil comentar. Assim, comentar jogo é a coisa mais fácil do mundo. A gente tá aqui, a gente pode ficar aqui 2 horas falando, montando um monte de esquema maluco de Winning Eleven aqui, né? Mas na hora do vamos ver que é realmente complicado. O meio campo tem que funcionar muito bem, então eu acho que eu tô com você me convenceu, me toma no banco, então é melhor realmente me toma no banco e começar com alguém ali na esquerda. Não sei se você ainda acha que é bom colocar o Daisen lá ou o Danzo na frente e começar com o Daisen no banco, mas eu ainda acho que vai ser realmente o Asano
E vamos ver o que essas trocas, né, no meio do jogo. Espero que ninguém se machuque, né, que não tenha nenhuma lesão que possa tirar algum jogador no meio do jogo da seleção japonesa. A gente não tem esse luxo de poder perder nenhuma peça, né, de reposição ali, a não ser que seja ali alguma coisa muito pontual, não que tire da Copa, como pode ser com o goleiro do Irã, que o Elias trouxe pra gente a informação. E na parte defensiva ainda, Elias, a gente tem aquela famosa frase, né? São os veteranos que podem nos dar um bom resultado, mas são esses mesmos veteranos que às vezes a gente quer que mude um pouco, né? Até porque a gente fala muito de Yoshida e Tomiyasu, principalmente de Yoshida, né? Que é um dos veteranos da zaga junto com o Nagatomo, e o Sakai também não é nada novo, mas o Koitakura também é um jogador que joga na Alemanha, então um cara que também sabe dos caras também. A gente pode jogar tanto como volante como zagueiro, então ainda é um nome que eu gostaria de ver muito jogando contra essa Alemanha, que ele, o próprio Altanaka também, né, que joga numa equipe um pouquinho menorzinha, eles são jogadores que podem auxiliar muito no meio campo e, na pior das hipóteses, até improvisar ali um Daichi Kamada ali, para tentar segurar um pouco mais esse meio campo ali na pior das hipóteses. Eu fico pensando aqui, Tiagão. Olha pra você ver como a vida é irônica, né? Se ele tivesse convocado o nosso querido Kyogo, a gente não ia estar nem quebrando a cabeça pra escalar esse time no primeiro jogo. Exato. A única coisa é, o Kyogo não jogou bem? Puta, saca logo, né? O Kyogo é assim, ou funciona ou saca logo, né? E ele poderia ter essa peça da manga, não trouxe. Essa peça da manga teve a chance até, duas chances. Duas chances para poder trazer o cara, não trouxe. Agora realmente. O que talvez eu fico mais assim. Eu não sei se a palavra é preocupado, mas eu acho que é mais triste. É porque eu gostaria de ver esse Japão tendo um pouco mais de opções de formações, né? Eu gostava muito daquelas opções que o Japão jogava, às vezes tentava jogar, que a gente o Bom Tempo escreveu muito bem sobre isso, que é o Japão modo de defesa, como por exemplo jogou ali contra o Brasil, e talvez o Japão no modo de ataque contra a Tunísia, que deu errado, mas o Japão tentando jogar no 4-4-2, né? Então, em vez de você ter apenas um cara lá na frente plantado, você poderia ter dois. Aí você poderia ter um Daisen Maeda e mais alguém, você poderia ter um Asani e mais alguém. Então, sabe, em alguns momentos do jogo, você ter essa opção de você ter bastante jogadores na frente para realmente tentar dar um pouco de pressão dentro da área, né? Então, e agora com essa formação eu vejo que o Japão talvez ele vai jogar os 3 jogos nesse 3-5-1, sem a bola, com a bola vira um 4-3-3 ali, né? E vai depender muito do drible, porque infelizmente numa chave com Costa Rica, com Espanha e com a Alemanha, a bola aérea tem, sei lá, 60%, 70% de chance de acabar não virando nada, né? Uhum. Bom, Tiagão, eu chuto aí pra essa estreia, eu vou falar meu time, posso falar? Pode falar. Eu começaria esse jogo aí com o Gonda no gol, ganharia a disputa do Schmidt, com o nosso querido Sakai, com Yoshida, com Tomiyasu e com Nagatomo. Começaria com o Nagatomo. O Wataru Endo, o Shibasaki também treina no jogo. O Junya Ito por uma ponta, né? Porque é importante. Começaria com o Minamino e daria uma chance pro Cubinho nessa partida. E o Asano ali na frente. Ou o Cubinho ou aquela tática que eu falei do Maedinha, né, Tiagão? Fazer aquela barata tonta ali. Daria esse crédito pro Cubinho pelo futebol refinado que ele joga, né? Assim esperamos. Aí pro segundo tempo eu já mudaria, colocaria umas armas secretas, colocaria o Kamada no jogo, com certeza colocaria o Mitoma também. E caso eu se eu começasse com o Cubinho, eu colocaria o Maeda na etapa final, e se eu começasse com o Maeda, eu botava o Cubinho para jogar. Infelizmente o Minami não vai ser titular, não tem jeito. E dá para até arriscar um Doan se o Ito cansar, né? Eu acho que essa é uma pedra cantada, né? Doa no lugar do Ito e qualquer um do lado esquerdo, né? E a troca pelo Mitoma. Eu acho que na minha seleção acho que é de Gonda, Yoshida, Tomiyasu, Hiroki Sakai e Nagatomo, por mais que eu não queria começar com os laterais, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. De volante é o Wataru Endo e Gaku Shibazaki, você me influenciou na questão do Morita. Na linha de 3 ali na frente, Ito, Kamada e Minamino,
Dá uma chance pro Kamada. Exatamente, ele deu uma chance pro Kamada ali centralizado. E deixava ali o Minami na esquerda. E como centroavante, Takuma Asano. E no segundo tempo trocaria com certeza Asano, Minamino. Trocaria talvez um volante. Talvez saia ali o Gashibazaki e entrava o Morita. Alguma eventualidade, com certeza recorrer ao Koitakura. E se Nagatomo não tivesse bem, Hiroki Ito ali para dar um pouco mais de firmeza nessa parte defensiva. E tudo isso pensando em jogar com poucas falhas, jogar sem a posse de bola, jogar no contra-ataque e tentar surpreender essa seleção da Alemanha. Para mim, um empate contra essa Alemanha é um puta de um resultado pro Japão nessa estreia de Copa do Mundo. Também acho. Pode até ser com gols, com emoção, mas a pontuar eu acho que é muito importante. Né? Porque é nesse detalhe de pontuação, né, que as coisas podem virar. E se por acaso vier uma derrota, que pelo menos venha uma derrota, como o Elias falou aí, que poucos gols, que seja algo que seja possível correr atrás. E assim, né, o Japão é um mata-mata por dia, né? Nessa rodada contra a seleção da Alemanha e na próxima e no próximo domingo é contra a Costa Rica às 7 horas da manhã, e aí a grande final aí pro Japão é na próxima quinta-feira, dia 1º/12, contra a seleção da Espanha às 16 horas. Tudo vai depender também, como se diz, do placar desse jogo. Se perder, espero que seja de pouco, mas o empate aí, nossa, tá, a gente fica muito feliz caso termine empatado. Que estreia, né? As duas equipes com nervosas, então tem que explorar também um pouco esse nervosismo alemão. Lembrando que isso aí, inclusive, aconteceu com a Alemanha em 2018, né? Perdeu pro México na estreia, o time tava meio nervoso, tava meio mais pra lá do que pra cá. Tentou se recuperar contra a Suécia, lá ganhou, mas daí perdeu de novo daquele jeito pra Coreia, né? Como todo mundo lembra. Então tem que se aproveitar disso também, até porque, como eu falei nos números passados, a Alemanha tem dias que, meu Deus do céu, nada funciona. Exatamente, e esperamos que na quarta-feira seja mais um desses dias que nada funciona, né? Pelo menos no jogo de estreia. É isso aí, já vou cravar o meu resultado, 1-1. 1-1, um bom resultado. Bom, se você fosse louco, qual seria o seu resultado, Elias? 2-1 chorado. Se você fosse muito pessimista, 3-0. 3-0. Alemanha, no caso. Alemanha, isso. Ó, eu muito pé no chão, 1-1, 0-0, 1-1. Tudo dando errado pros dois lados. Sendo muito louco, 3-0 com 2 gols do Minamino. Nossa, é muito louco mesmo, né? Tá pior do que uma pessoa aí. Exatamente, sendo muito pessimista mesmo, 4-1. O Japão tendo que fazer um gol no pênalti. E aí seria um resultado assim que 3-0, 4-1, tanto faz, né? É horrível do mesmo jeito. E aí tomando 4 gols aí, que seria um problemaço para as próximas rodadas, principalmente na parte psicológica dos jogadores. Profecias do profeta Elias. Dando 3 opções, porque qualquer uma que acertar, a gente corta e deixa no podcast. Profecias do profeta Elias. Japão na semifinal, Daisen Maeda, herói da carreira japonesa na Copa. Já pensou? Não custa sonhar, né? Pra quem acertou o Kofo, né? Agora eu tô me exibindo. Exatamente. Quem acertou o Kofo, você tá respaldado aí pra errar pelo menos as próximas 2 Copas do Mundo. Pode ficar tranquilo. Beleza, Diego. Agora a última pergunta pra encerrar o programa. Você já abriu o seu cu? Não abriu o seu cu ainda, Não. A nova rede social que tá na moda, né? Uma rede social indiana aí, rivalizando com o Twitter, né? Então tem muita gente abrindo o cu aí essa semana. Eu tô realmente muito por fora. Não estou muito inteirado nessas redes sociais. Você não ficou sabendo? Não fiquei sabendo dessa rede social indiana, cara. Isso é muito loucura mesmo. Deixa eu contar pra você então em primeira mão. Muita galera já sabe, mas é assim. Deu um problema com o Elon Musk lá na compra do Twitter e tal, que ele avisou que ia ter uma demissão em massa,
E por isso muitos funcionários do Twitter abandonaram seus cargos e deu uma sobrecarregada no servidor, né? E o Twitter ficou muito instável esses dias. E como brasileiro é uma desgraça, né? Meu Deus. Como o brasileiro não vive sem essa droga da internet, eu não sei como que eles chegaram ao descobrimento dessa rede social indiana chamada Ku, que é K-O-O, sabe? Aí muito... De cool de legal. Exato. É um trocadilho, assim. Aí foi aquela migração, né, em massa brasileira para essa rede social aí, que é igualzinho ao Twitter. Eu mesmo não mexi. Mas aí começaram os trocadilhos. E aí, você já abriu seu cu? Nossa, que cu legal. Mas você abriu ou não abriu a continha lá? Não abri meu cu ainda, Thiago. Não. Nem Twitter eu tenho direito, né? Então... Verdade, beleza. Não é. Acabei de ver aqui, acabei de achar aqui a rede social do cu. Ai, meu pai, é isso. Aguardemos os próximos episódios dessa história. E é sempre o Brasil, né, que é pioneiro. O mais irônico da rede social Cu é que o mascote é um pintinho, né? Eu tô vendo aqui agora na internet. Cara, realmente eu tava assim muito por fora. E realmente é um pintinho todo faceiro, já dizia os antigos. É o pintinho do Gugu, né? O pintinho amarelinho. Caramba. É isso, Hinomaru também, informação também. Hinomaru Cultura, o Thiagão já pensou besteira, né? Vindo de mim, ele já pensava desgraçado. Falei, da onde? Não falou nada comprometedor, o programa inteiro vai cagar no final, né? Exatamente. Aí na minha cabeça, como você colocou, eu falei, pô, é palhaçada. Ou é alguma piadinha com aquela banda antiga de soul music, que é o Kool and the Gang, né? Mas talvez não era, era a opção mais remota. Ai. Até semana que vem, não. Até o pós-jogo que a gente volta, né? Pra conversar sobre o que aconteceu nesse Japão e Alemanha, né? Gambate Nippon, muita sorte. Vamos todo mundo juntos aí na quarta-feira tá assistindo esse jogo. E comentem, deixem aí nos comentários aí a sua opinião, seu palpite, o que você acha que vai acontecer nesse jogo aí de estreia do Japão na Copa do Mundo 2022. É isso aí, galerinha. Boa sorte pra nós. Espero que seja uma estreia muito boa. Nos vemos no pós-jogo, beleza, Thiagão? É nóis, muito obrigado, tamo junto, até o pós-jogo. É isso aí, Hinomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera, valeu! Abraço! Sayonara! Gambate Nippon!